Você realmente entende o peso do seu silêncio? Ou é apenas mais um a gritar no vazio, desesperado por ser notado? O silêncio não é ausência, é uma arma. E você, neste jogo implacável da vida, é um alvo ou um mestre dessa arte sutil? A questão paira no ar, pesada, quase sufocante. Havia uma figura, um protagonista, cuja jornada era definida pela incessante busca por validação. Ele vivia sob a premissa de que a voz alta era a única chave para a existência. Para ele, ser ouvido significava ser relevante, ser lembrado. Cada palavra proferida era um tijolo na construção de sua identidade, um grito desesperado contra o medo primordial do esquecimento. Sua motivação era simples, quase infantil: reconhecimento. Ele acreditava que quanto mais alto e mais frequentemente falasse, mais seu valor seria percebido, mais seu lugar no mundo estaria assegurado. Mas essa busca incansável tinha um preço. O protagonista sentia o cansaço minar suas forças, uma exaustão profunda que não vinha do trabalho físico, mas da luta constante por atenção. Era como remar contra uma correnteza invisível, onde cada esforço para se fazer ouvir resultava em frustração. Suas palavras, antes vistas como ferramentas de poder, pareciam se perder no éter, ignoradas, esmagadas sob o peso de outras vozes igualmente desesperadas. A dura realidade começou a se infiltrar em sua mente. Falar mais não significava, de fato, ser mais. Era uma constatação amarga, um veneno lento que corroía a fundação de sua autopercepção. A crença de que a verbalização constante era poder revelava-se uma traição. Foi em meio a essa desilusão que uma semente de dúvida foi plantada. O protagonista começou a observar outros, aqueles que pareciam comandar respeito e influência com uma economia notável de palavras. Eles não precisavam gritar. Bastava um olhar, um gesto sutil, uma única frase proferida com calma, e o ambiente se curvava à sua vontade. Aqueles indivíduos pareciam possuir um tipo diferente de gravidade, um poder que não era barulhento ou óbvio, mas silencioso e inegável. Essa observação gerou um desconforto profundo, uma pontada de inveja misturada com curiosidade. Seus próprios métodos, antes considerados infalíveis, agora pareciam pueris, ineficazes. A primeira traição foi a sensação de ser enganado pela própria filosofia de vida. Ele havia dedicado anos, talvez uma vida inteira, a aperfeiçoar a arte de ser notado pelo som, apenas para descobrir que o verdadeiro poder residia na ausência dele. O grito que ele pensava ser sua maior força falhava repetidamente, deixando-o vulnerável e exposto. O que acontece, então, quando o grito falha? O que resta quando a voz se cala, não por fraqueza, mas por uma escolha deliberada? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Essa virada mental era o início de uma nova compreensão, um caminho que prometia uma forma diferente de existir, de influenciar. O protagonista se viu em um precipício, olhando para o abismo de sua própria ignorância. A necessidade de preencher cada espaço com palavras era, na verdade, um vazio. Uma tentativa desesperada de mascarar inseguranças. O silêncio, antes temido como sinônimo de insignificância, começava a se revelar como um território inexplorado, repleto de possibilidades. Ele sentia a urgência de entender, de desvendar os segredos daqueles que dominavam sem alarde, que exerciam controle sem nunca levantar a voz. A questão não era mais sobre como ser ouvido, mas sobre como ser sentido, como ter um impacto que transcendesse o som. O que ele descobriria nesse novo caminho? A raiva e a frustração fervilhavam no protagonista. A constatação de que sua tagarelice incessante o havia tornado vulnerável, previsível, era um soco no estômago. Ele se sentia exposto, não poderoso, como uma marionete cujos fios eram visíveis para todos,
enquanto os outros dançavam nas sombras, controlando o espetáculo. A cada lembrança de uma intervenção impensada, de uma explicação desnecessária que só servira para diminuir seu impacto, um rubor de vergonha subia-lhe ao rosto. Aquela versão passada de si mesmo, o antagonista, era agora um inimigo a ser superado, uma sombra a ser dissipada. Começou então uma busca quase desesperada por um novo caminho. A curiosidade sobre o poder silencioso deixou de ser um mero capricho e se transformou em uma obsessão. Não era fraqueza, ele percebia agora, mas cálculo, uma estratégia fria e deliberada. O silêncio não era a ausência de voz, mas a presença de uma mente observadora, analítica, sempre um passo à frente. A luta interna era brutal. Desaprender anos de condicionamento social que o ensinara a preencher cada lacuna com palavras. O medo de ser visto como fraco ou indiferente ao adotar o silêncio era uma barreira psicológica que ele precisava derrubar. Será que o mundo o esqueceria se ele parasse de gritar? Ou, paradoxalmente, ele finalmente seria notado? A confrontação com a verdade brutal era inevitável. O silêncio não era um vazio a ser preenchido, mas um espaço cuidadosamente construído para observar, analisar e planejar. Era a pausa que precedia o golpe certeiro, a calmaria antes da tempestade. Ele começou a perceber a diferença abissal entre o líder que gritava ordens, cujas palavras se perdiam no barulho, e aquele que comandava com um olhar penetrante, uma única frase dita com a autoridade de quem não precisa se justificar. O primeiro esgotava sua energia. O segundo a concentrava, usando-a como um laser. O protagonista via agora que o silêncio era a arte de ouvir o não dito, de ver o invisível, de sentir as correntes subjacentes em qualquer interação. Era a ferramenta que permitia que a verdade se revelasse por si mesma, sem a necessidade de sua interferência. Um gatilho de urgência pulsava em sua mente. Você continua a se expor, a se desgastar em um palco onde todos competem pelo microfone, ou aprende a se proteger, a planejar nas sombras e a dominar o jogo? A escolha não era mais entre falar e calar, mas entre ser uma presa ou um predador. O protagonista sentiu um arrepio. A ideia de dominar, de controlar o fluxo da informação e da percepção, era inebriante. Em uma reunião tensa, onde a pressão para reagir era quase insuportável, o protagonista se viu diante de uma oportunidade. Um colega, conhecido por sua agressividade verbal, lançou uma acusação velada, esperando uma explosão de defesa. A velha versão do protagonista teria, sem dúvida, contra-atacado com uma torrente de argumentos, justificativas, talvez até mesmo com raiva. Mas algo era diferente. Uma nova calma o envolveu. Em vez de reagir impulsivamente, ele escolheu se calar. Seus olhos, antes ansiosos por se manifestar, agora observavam. Ele absorvia as palavras do colega, a linguagem corporal dos outros presentes, o burburinho de expectativa na sala. O silêncio do protagonista não foi um vazio, mas uma presença palpável. A confusão começou a se instalar no rosto do acusador, que esperava uma reação e não obteve nenhuma. A curiosidade se acendeu nos demais. Onde estava a explosão esperada? Onde estava a defesa apaixonada? O que significava aquele silêncio inquebrável? Aquele momento de quietude forçou o colega a continuar falando, a se expor ainda mais, preenchendo o vazio que o protagonista havia criado. Quanto mais o colega falava, mais suas próprias inconsistências e a fragilidade de sua argumentação se revelavam. O silêncio do protagonista, antes temido, agora gerava um respeito inesperado. Era como se, ao não se defender, ele afirmasse sua inocência com uma convicção muito maior do que qualquer palavra poderia expressar. Ele percebeu. O silêncio era a arma que invertia o jogo, forçando o outro a se expor, a mostrar suas cartas, enquanto ele mantinha as suas escondidas, poderosas,
Aquele era apenas o começo. O protagonista, agora mais experiente, enfrentou uma situação crítica que testaria os limites de sua nova filosofia. Não era uma reunião de escritório, mas um confronto de ideologias, uma batalha de vontades em um fórum público, onde as emoções ferviam e as palavras eram lançadas como projéteis. Um oponente formidável, conhecido por sua oratória inflamada e sua capacidade de manipular a multidão, mirou no protagonista, esperando a reação explosiva que sempre esperaria de sua versão passada. O público, acostumado ao espetáculo do debate acalorado, aguardava com expectativa a réplica estrondosa. Mas o protagonista não gritou, não argumentou, não se justificou. Permaneceu em silêncio, uma figura calma e imponente no centro da tempestade. Seus olhos percorriam a multidão, observando as reações, os sussurros, as expressões de incerteza e curiosidade. Ele deixou que as palavras do oponente ecoassem, que a fúria se esgotasse no vazio que seu silêncio havia criado. Cada segundo de quietude parecia esticar a tensão na sala, transformando a impaciência inicial em uma estranha reverência. O oponente, desestabilizado pela falta de resposta, começou a tropeçar em suas próprias palavras, sua confiança vacilando à medida que o vácuo de resposta se aprofundava. Era a vingança, não contra o homem à sua frente, mas contra a própria versão passada, que era refém do barulho, da necessidade de preencher cada espaço com sua voz. A vitória não era sobre o outro, mas sobre si mesmo, sobre a disciplina recém-adquirida. Quando finalmente abriu a boca, após o que pareceu uma eternidade, suas palavras eram poucas, medidas e carregadas de um peso inegável. Não houve eloquência desnecessária, apenas uma única frase, um questionamento conciso e cirúrgico que desmantelou toda a argumentação do oponente. A frase, proferida em um tom calmo e autoritário, cortou o ar como uma lâmina afiada, expondo a falha lógica e a hipocrisia por trás da retórica inflamada. O efeito foi devastador. O silêncio que se seguiu foi diferente. Um silêncio de compreensão e assentimento. O protagonista havia vencido, não pela força da voz, mas pela precisão do pensamento e pelo poder da pausa estratégica. Naquele dia, ele não apenas resolveu o conflito a seu favor, mas redimiu-se completamente. Encontrara uma nova forma de poder, baseada na autoconfiança e no controle interno, não mais na aprovação externa. A transformação era completa. Ele se tornara o mentor silencioso, o observador atento, o estrategista que movia as peças no tabuleiro sem nunca revelar sua mão completamente. Sua presença era sentida antes mesmo de sua voz, um eco de autoridade que precedia qualquer palavra. O silêncio é o berço da estratégia. Enquanto eles falam, você domina. Ele havia finalmente compreendido que o verdadeiro poder residia na capacidade de escolher quando e como se manifestar. Não era sobre ser o mais barulhento, mas sobre ser o mais impactante. A verborragia era a armadilha dos tolos, a ferramenta dos impacientes. O silêncio, por outro lado, era o escudo dos sábios, a arma dos calculistas. Ele agora personificava a máxima de que menos é mais, de que a restrição da palavra amplifica seu significado. Você ainda prefere ser barulho ou eco? Ser ouvido ou ser respeitado? A escolha é sua. Continuará a gritar no vazio ou aprenderá a arte de um silêncio que deixa marcas indeléveis na mente daqueles que o cercam? O rugido mais perigoso é aquele que não se ouve até ser tarde demais. Cale-se, observe e domine. O silêncio não é ausência. É uma arma. E você, um alvo ou um mestre? Desperte o alfa que existe em você.